Graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo. Declaro aberta a 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Convidando os seletivos senhores vereadores Jadeval de Lima e Almir Fernando para ocupar a primeira e segunda secretarias. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 34ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 29 de outubro de 2013. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Vicente André Gomes. Aos 29 dias do mês de outubro de 2013, às 15 horas, na Sala João Negro Montes Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência dos vereadores Eduardo Marques e Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Jadeval de Lima e Heriberto Rafael, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura dos expedientes do dia, do qual constar as seguintes matérias: projeto de lei ordinário 2397/2013, de autoria do vereador Adélio Pinto, projeto de lei número 298 e 299/2013, de autoria do vereador Eurico Freire, projeto de lei 300/2013, de autoria do vereador Aerto Luna, projeto de lei 301/2013, de autoria do vereador Marco de Bria, projeto de lei 302/2013, de autoria do vereador Aerto Luna, projeto de lei 303/2013, de autoria do vereador Romero Rotabá, ofício 662/2013 do Gabinete do Prefeito, que emenda substitutiva número 1 de 2013 ao projeto de lei número 29/2013, de autoria do Executivo. Ofício 663/2013 do Gabinete do Prefeito, que emenda aditiva número 116/2013 ao projeto de lei número 40, de autoria do Executivo. Fazendo. No horário destinado ao grande expediente, a única oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Colles, fez um balanço sobre a sua atuação à frente da Comissão de Direitos Humanos desta casa, leu o discurso anexo aos anais desta casa. Foi aparteada pelos vereadores Aline Mariano e Jaime Asfora. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 30 de outubro de 2013, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. De data, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação aprovada. Solicito ao vereador Jadeval de Lima que faça a leitura do expediente do dia. Expediente do dia. Projeto de decreto legislativo número 44, de autoria do vereador Jadeval de Lima. Projeto de lei de número 304/2013, do vereador Amaro Cipriano Maguari. Ofício 669, do Gabinete do Prefeito. Projeto de lei de número 046/2013, do Poder Executivo, e ofício 661 do Gabinete do Prefeito. Feita a leitura do expediente, senhor Pedro. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores inscritos
no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e a todos presentes, boa tarde. Senhor presidente, hoje vi uma pesquisa no jornal de grande circulação aqui no nosso estado, falando que uma das questões mais que as pessoas questionaram foi a questão da saúde. E a gente ficou pensando com relação a esse fato, porque é uma realidade, né? A gente sabe o quanto as pessoas têm precisado da saúde e a gente tem visto aí a necessidade de melhorar a questão da saúde. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de reconhecer o que tem sido feito no Estado e no governo municipal. A gente viu agora mesmo o governador, durante a eleição, prometeu em 2005, 2006, construir os 3 hospitais, e foram construídos os 3 hospitais, o Pelota da Silveira, o Dom Helder Câmara, o Miguel Arraes. Foram construídas 14 UPAs aqui na região metropolitana. Então foram feitos esse trabalho. A Prefeitura do Recife, através do seu prefeito Geraldo Júlio, contratou mais de 800 profissionais, o que eu aqui passei 2 anos, querendo e cobrando que fizesse o complemento da equipe de saúde lá de onde eu moro, Alto Zé Bonifácio, e a gente só viu isso acontecer agora na gestão do Geraldo Júlio. Então foram vários profissionais que foram contratados. A gente participou agora mesmo, tivemos os vereadores visitando lá o Hospital da Mulher, que todos podem agora agendar uma visita lá à comunidade, podem visitar o hospital e ver como começou a construção. Então, antecipando a entrega desse hospital agora para agosto do próximo ano, 2014. E se iniciou a construção de 4 UPinhas na Zona Norte, no Morro da Conceição, lá no Córrego do Genipapo, na linha do Tiro. E nós estivemos, a semana passada, sexta-feira, na hora de serviço da UPinha da Bomba do Emetério. Estão em construção 3 UPinhas dia, lá no Jiquiá, na Coab, Bura, lá no Dom Helder, Conjunto Residencial Dom Helder, no Brejo de Aguabiraba. Então, várias ações foram feitas com relação à saúde, mas ainda há necessidade de melhorar. E a gente tem cobrado isso, o prefeito tem ouvido as pessoas, tanto é que, tanto por ouvir, que está se construindo também a UPinha Especialidade, que é um questionamento antigo da comunidade, que vai para a unidade de saúde, e para você encaminhar as pessoas para um especialista, passa 1, 2, 3, 4 meses para poder ser atendido. Então, está sendo construído, por o prefeito ouvir o questionamento das pessoas, da comunidade, está se construindo a UPinha Especialidade, que é importante para esses encaminhamentos, para que a gente possa ter o especialista. Então, a gente viu e reconhece que há necessidade de melhorar a saúde, mas muito tem sido feito, e a gente fica pensando, se por acaso não tivesse acontecido tudo isso, como estaria? A gente ainda vê a restauração ainda com muitas pessoas, né, nos corredores, precisando de um atendimento. Mas temos hospitais de qualidade, hospitais que foram construídos, e a gente sabe disso, as pessoas ainda reclamam, mas eu participei ontem mesmo de uma audiência pública aqui sobre a saúde do município, e também o grande questionamento foi com relação ao tratamento dos profissionais. Eu, como profissional também do Estado, sendo da área de segurança, que também foi uma das questões, dos pontos questionados, foi a questão da segurança, e a gente viu aí com o governador, o prefeito que fez o Pacto pela Vida aqui, o governo no Estado, o prefeito aqui na cidade do Recife, e ainda as pessoas estão questionando. Se não tivesse nada disso, seria muito difícil. A gente vê as pessoas questionando, tanto saúde quanto segurança, mas o governo municipal, quanto o governo estadual, tem feito a sua parte, tem trabalhado, e a gente vai continuar nesse rumo, também cobrando. Se há necessidade de melhorar, vamos continuar questionando e cobrando. Mas na hora de reconhecer que está sendo feito, a gente também tem que reconhecer. E realmente, o governo do Estado tem feito, a Prefeitura do Recife tem feito isso aí também, e a gente espera
que possa continuar nesse ritmo, nesse rumo, para que a qualidade de vida das pessoas e principalmente da saúde do governo, das pessoas do Estado e da Prefeitura do Recife, da cidade do Recife, possa melhorar ainda mais. Muito obrigado. Convido o vereador Jaime Asfora. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu venho aqui a essa tribuna pela primeira vez para falar de um projeto de minha autoria, o projeto de resolução 17 de 2013, que eu protocolei no dia 31 de março desse ano, ou seja, no semestre passado, e antes das manifestações de junho, que tiveram seu ápice no dia 20 de junho. Esse projeto, vereadora Priscila Krause, a exemplo de outras câmaras municipais e da Câmara Federal e agora da Assembleia Legislativa, por iniciativa do vereador, do deputado, meu amigo, competente deputado Betinho Gomes, é o projeto que introduz no nosso regimento interno a Comissão Permanente de Legislação Participativa, aqui no âmbito da Câmara Municipal. É um instrumento que visa ampliar o leque de intervenções da chamada democracia participativa, como nós já temos na Constituição Federal, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Aqui também temos iniciativa popular. E na Câmara Federal e no Senado há as comissões de legislação participativa. Então a gente visa introduzir no regimento interno aqui da Casa, modernizando nosso maior instrumento de ação aqui, que é o regimento interno, a participação popular direta. É um mecanismo de democracia direta, também podemos dizer assim, na vida legislativa aqui da Casa. Se assim for aprovado, e o que eu faço agora é lançar o debate para os senhores e para as senhoras, porque os movimentos de junho vieram recrudescer essa necessidade, vieram mostrar que é um déficit de democracia direta ou de participação popular na vida política, legislativa, parlamentar brasileira, ou que pelo menos esse é um grande anseio das pessoas. Se assim for aprovado, o CREA, o Conselho Regional de Odontologia, um sindicato, uma associação, ou mesmo uma plataforma virtual, desde que preenchidos certos requisitos como número de membros, densidade e etc., obviamente que tudo isso será regulamentado quando sair a regulamentação da comissão, a casa aprovada, poderá oferecer propostas legislativas, pareceres técnicos, exposições de motivos sobre determinados temas, para melhorar e engrandecer a participação popular aqui na Casa. Eu peço licença aos senhores para ler aqui um trecho da minha proposta. A Comissão de Legislação Participativa compete opinar, emitir pareceres sobre projetos, além das atribuições contidas no regimento tal. Sugestões legislativas apresentadas por ela poderá receber e dar processamento, e aí o processo seguir a tramitação pelas outras comissões. Associações e órgãos de classe, conselhos municipais, ONGs, sindicatos e entidades da sociedade civil organizada. Outras plataformas virtuais, sediadas ou situadas em redes sociais, através das redes sociais, conforme dispõe o regulamento interno dessa comissão. E aí vai receber pareceres técnicos, disposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas acima. Bem, eu trago aqui a vocês o conhecimento de que a cidade de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo já tem, a Câmara Municipal de Fortaleza já tem, a Câmara Municipal de Manaus e a de Campo Grande já tem, bem como a Câmara Federal, como eu já disse, o Senado Federal e agora, pela lúcida e louvável iniciativa do competente deputado Betinho Gomes, a Assembleia passará a ter. Inclusive, vereadora Michele Collins, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia se chamará agora Comissão de Cidadania, não sei se o nome é exatamente esse, mas é mais ou menos esse conteúdo. Direitos Humanos, Cidadania e, aí sim, Legislação Participativa. Bem, é isso que eu trago aqui ao debate, porque eu não queria, senhor presidente, só pedindo para concluir. Não acabou ainda, desculpem. Eu vi a campainha tocar aqui, não queria iniciar esse debate sem trazê-lo aqui da tribuna a público, para que de maneira fraterna e colegiada a gente possa chegar a bom termo,
haja vista até que o regimento interno está sendo reformulado. E há prazo, até, salvo engano, dia 8 de novembro, para nós apresentarmos sugestões de emendas, etc., à proposta, ao projeto de regimento interno. Esse projeto já tramita antes, mas é oportuno, desde 31 de maio, como eu falei, que ele seja inserido na discussão do novo regimento, um regimento mais participativo, mais democrático, mais moderno, e que traga mais controle social e legitime mais nossas ações aqui na casa. Um projeto, porventura, uma proposta de projeto de lei que entre nessa comissão, será, para finalizar, submetida à análise dessa Comissão de Legislação Participativa, a casa aprovada, e ele seguirá na Câmara como um projeto de lei submetido a toda a tramitação. Então não haverá supressão de instâncias, nem muito menos supressão do nosso legítimo poder de legislar e de representar o povo da cidade do Recife. Portanto, eu termino com essa notícia de que esse projeto já tramita há mais de 60 dias e que por isso pode vir direto ao plenário. Mas eu, pela sua relevância, acho por bem trazer o debate e travar o debate com cada um para que a gente possa, em consenso, ou da maneira mais consensuada possível, aprová-lo. E evitar, inclusive, críticas de que a Câmara ainda é pouco afeta ao controle social, à participação popular. Obrigado. Convido a vereadora Priscila Krause. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, mais de uma vez esse ano nós já subimos à tribuna dessa casa para falar sobre a injusta e pesada carga tributária não apenas do cidadão recifense, mas do cidadão brasileiro. E essa tarde não será diferente. É esse o assunto que me traz aqui, vereador Jaime Asfora. E para falar especificamente de uma matéria publicada hoje no Caderno de Economia do Jornal do Comércio, que tem como manchete aquilo que nós vivenciamos na prática, no nosso dia a dia. O Recife tem o segundo IPTU mais alto do país. E aí eu gostaria de rememorar alguns fatos que começaram a acontecer a partir do ano de 2011, final de 2011, com reflexos para o ano de 2012. Os contribuintes recifenses foram surpreendidos no momento da cobrança do IPTU 2012 com um reajuste inadequado e inconsistente e inconstitucional, que chegavam muitas vezes a 110%, a 100%. Quando era um reajuste razoável, vereador Aline Mariano, era na casa dos 60%. E nós começamos a receber essas denúncias da população e nos perguntar como é que isso podia acontecer, já que aqui na Câmara Municipal nós não votamos nenhuma lei que autorizasse o aumento do IPTU, uma vez que, para você aumentar o imposto, isso tem que ser feito mediante lei, vereador André Regis, que já deu aqui, nessa casa, uma verdadeira aula sobre essa questão do tributo. E quando nós fomos ver o que é que estava na origem disso, estava uma instrução normativa da Secretaria de Finanças, feita, publicada no final do ano de 2011, onde, na verdade, usava o subterfúgio, vereador André Regis, de estabelecer novos critérios para a fixação do valor do metro quadrado da construção. Na verdade, ele burlava e arrumava uma forma diferente de alterar a base de cálculo do IPTU, uma vez que o valor da construção é elemento constitutivo da base de cálculo
do IPTU. E com isso aconteceu uma majoração absurda do tributo, penalizando milhares de contribuintes recifenses. O que é que nós fizemos a partir daí? Primeiro, colocamos o departamento jurídico do nosso Partido Democratas à disposição da população para ingressar com ações individuais, questionando o aumento do IPTU. E segundo, nós demos entrada ao decreto legislativo de número 07 de 2012, ao projeto de decreto legislativo, em parceria com o então vereador Marcos Menezes, também do Democratas, usando uma prerrogativa nossa de poder legislativo de anular uma instrução normativa que extrapola a sua competência, que vai além dos seus poderes. Essa instrução normativa ainda não foi apreciada por nós vereadores, coisa que eu acho que está na hora de fazermos. E em relação às ações na Justiça, são mais de 600 ações que nós já demos entrada e, majoritariamente, um entendimento pacífico dos juízes de primeira instância dá ganho de causa aos recifenses, aos contribuintes, desde que tenham toda a documentação comprovando a diferença de um ano para o outro e que não houve o procedimento legal e previsto de acompanhamento da prefeitura para possíveis benfeitorias no imóvel. A coisa é tão estrúxula, vereador Raul Jugman, que, para se ter uma ideia, condomínios que têm 2 blocos, por exemplo, um bloco teve majoração em 70%, 80% do IPTU e outro bloco não teve nenhum reajuste. Como pode? Que critério é esse? E quando, na verdade, é baseado num instrumento legal absolutamente frágil e inconstitucional. Existe também decisão unânime do STF que aguarda publicação de acórdão em relação a um processo parecido em Belo Horizonte e que coloca por terra, coloca abaixo esse aumento, porque ele não tem sustentação. E, para minha triste surpresa, na primeira audiência pública que tivemos aqui de avaliação das metas, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu questionei o secretário Pandolfi sobre qual seria o posicionamento da atual gestão, uma vez que essa modificação foi dada na gestão petista do então prefeito João da Costa. E, infelizmente, para encerrar, presidente, a postura do secretário Pandolfi foi de que a secretaria, de que a prefeitura, a gestão geral do Júlio, continuaria adotando o mesmo critério baseado, repito, no instrumento jurídico absolutamente frágil e inconstitucional que é a instrução normativa. Portanto, eu acho que nós temos o dever, enquanto representantes do povo recifense, do contribuinte recifense, de resguardar os seus direitos e combater essa alíquota e essa realidade de Recife ser o segundo maior IPTU do Brasil, principalmente quando ele é baseado numa norma legal questionável, inconstitucional e que a Justiça vem se pronunciando a favor do cidadão. Muito obrigada. Vereador André Regis. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, eu venho fazer um acompanhamento, vereadora Aline Mariano, do trabalho que nós iniciamos no início do ano, de fiscalização de toda a rede municipal de ensino. O que eu gostaria de reportar aqui, primeiro eu gostaria de parabenizar a imprensa. A imprensa tem dado uma cobertura que tem sido muito importante para que a gente possa iniciar um processo de reversão desse quadro
de desumanidade que foi instalado na nossa rede municipal. A gente tem observado matérias da Folha de Pernambuco, matérias hoje publicadas pelo jornal, pela TV Jornal, fazendo o raio-x das escolas municipais. E o que eu posso dizer é que contribuímos muito com esse processo de se colocar na agenda as escolas municipais. Após cada visita, os requerimentos que foram aprovados nessa casa têm uma relevância muito grande. Vai bater na mesa do secretário de Educação e vai bater também na mesa da Promotoria da Educação do Ministério Público Estadual. As nossas visitas têm surtido efeito. Hoje, a 5ª visita que eu faço, ou fiscalização que eu faço, na escola Nossa Senhora do Pilar, no Recife Antigo. Tive a grata satisfação de ouvir da diretora que, após a nossa passagem, após os nossos requerimentos e após, essencialmente, a nossa denúncia, a escola está sendo reformada. Ainda está longe de se tornar uma escola decente e de qualidade para receber as nossas crianças e que a gente possa, vereador Carlos Gueiros, partir para discutir não questão de infraestrutura, que o debate está concentrado hoje, mas para que a gente possa discutir o aprendizado, a qualidade do ensino e o que se ensina e o que se aprende. O debate hoje é simplesmente em termos de infraestrutura. E é lamentável que tenhamos também que combater a questão da mentalidade. Há uma mentalidade que atravanca a restauração do sistema. Porque muita gente acha normal, por exemplo, o funcionamento de uma escola no subsolo de uma igreja que fica no pé de uma barreira. Isso é algo injustificável. Como é que a prefeitura permitiu que uma igreja sediasse no seu subsolo uma escola que só tem uma entrada e que, se houver um incêndio, todas as crianças serão carbonizadas e teremos uma grande tragédia nacional. Felizmente, após nosso trabalho de fiscalização diário, a secretaria ela vem atrás. Já anunciou que depois da nossa denúncia vai haver uma licitação para a mudança das escolas. A gente vai estar lá. Nós estaremos lá sempre. Até o final do mandato, o que foi anunciado, a gente vai procurar saber se efetivamente foi feito. E a transparência será dada porque nós temos um sistema online, vereador Antônio Luiz Neto, que possibilita que o cidadão recifense acompanhe o que é a sua escola municipal, cada uma das 321 unidades. E está lá, inclusive, em termos de performance do IDEB. Essa é uma contribuição que nós damos à gestão geral do Júlio. Estaremos na fiscalização, independentemente de tentativas de desqualificação do nosso trabalho, nós estaremos lá, porque tem surtido efeito. E o que nós queremos é que o prefeito, ele acerte, e o que nós queremos é que o secretário Valmar Correia encontre o caminho correto, porque a sua pasta, lamentavelmente, parece que ainda continua à deriva. Muito obrigado. Convido o vereador Luiz Eustáquio. Convido a vereadora Michele Collins. Boa tarde a todos, vereadores e vereadoras, a todo o público presente. Eu gostaria de usar a tribuna nessa tarde para registrar os 496 anos da Reforma Protestante, que teve início em 31 de outubro de 1517. Amanhã é comemorado esse dia, nós estaremos ampliando esse debate aqui hoje, mas eu também gostaria de colocar o nosso posicionamento e dizer que através do monge agustiniano Martinho Lutero, que pregou publicamente suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha,
pelo seu apelo, que era por mudanças nas práticas da Igreja Católica, por isso o nome Reforma. A iniciativa teve consequências por toda a Europa e mudou para sempre a Igreja, restaurando a pregação do Evangelho. Reconhecemos a Reforma como um movimento operado por homens falíveis, mas poderosamente utilizados pelo Espírito Santo de Deus para resgatar suas verdades e preservar sua igreja. As mensagens proclamadas pela Reforma continuam sendo pertinentes aos nossos dias. A doutrina da justificação pela fé leva os salvos em Cristo a desfrutarem da verdadeira paz e da segurança da salvação. A principal doutrina de Lutero era contra o pagamento de penitências e indulgências aos líderes religiosos. Ele enfatizava que a salvação é pela graça e não por obras, como alguns pensam. Quanto mais obras, eu serei salvo. E essa não é a verdade da palavra de Deus. O movimento encabeçado por Lutero ocorreu durante um dos períodos mais revolucionários da história. Também a Reforma resgatou o conceito da autoridade vital da palavra de Deus. Na ocasião da Reforma, a tradição da Igreja estava colocada acima das prescrições das Escrituras. A Bíblia era conservada distante e afastada da compreensão dos devotos, sendo considerada um livro só para os entendidos e tido como obscuro e até perigoso para as pessoas comuns. Os reformadores descobriram e levantaram bem alto o único padrão de fé e prática, a palavra de Deus. Também se esforçaram por traduzir as Escrituras para várias línguas. E para concluir, as teses colocadas na portaria da Catedral de Wittenberg e os muitos argumentos teológicos impressos e distribuídos por ele nos meses seguintes acabaram se espalhando por toda a Europa. Trabalhou na sua tradução da Bíblia para alemão, resultando na impressão do Novo Testamento em setembro de 1522. O movimento originado por Lutero ficou conhecido como protestantismo e seus seguidores como protestantes. O termo é pouco comum no Brasil, onde se prefere usar a palavra evangélicos. Portanto, eu gostaria de parabenizar o movimento evangélico que criou a Reforma Protestante e comemorar nesse dia com muito orgulho também, pelo fato também de ser uma protestante e de protestar contra muitas coisas que acontecem nesse mundo que vão de encontro à palavra de Deus. Gostaria também de parabenizar todas as igrejas que têm comemorado esse dia, que têm enfatizado esse dia, que não têm deixado de se perder essa data tão importante. Muito obrigado. Encerro o pequeno expediente, ficando os demais vereadores inscritos para a próxima, em ofício, para a próxima sessão ordinária. Solicito ao vereador Jadeval de Lima que faça o registro. Presidente, só uma questão de ordem. A pedido do vereador André Ferreira, presidente da Comissão Especial do Regimento, ele pede para comunicar aos senhores vereadores que o projeto de resolução 29 de 2013, que é exatamente da reforma do regimento interno, teve os prazos de emendas prorrogados para o dia 8 de novembro. Então, só lembrando aos senhores vereadores e para que tenha um tempo a mais para que nós possamos estudar mais a matéria e apresentar as emendas que nós acharmos cabíveis ao regimento. Dia 8 de novembro foi um pedido do vereador André Ferreira. Obrigado, vereador. Vereador Jadeval de Lima, solicito registrar a presença dos senhores vereadores e vereadoras. Senhor presidente, o painel eletrônico apresenta a presença de 28 vereadores, portanto, há número suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única
dos requerimentos 7343, 7344, 7345 e 7379 de 2013, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 7381 de 2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Solicito a Vossa Excelência para essa leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 7250 de 2013, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 7311, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336 de 2013, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 7317, 7318 de 2013, todos de autoria do vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 7319, 7320, 7326 de 2013, todos de autoria do vereador Felipe Francismar. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 7321 de 2013, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 7322, 7325, 7327, 7328, 7329 de 2013, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 7323, 7324, 7330, 7331, 7355, 7366, 7367, 7368 e o 7369 de 2013, todos de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 7337, 7339, 7340, 7341, 7342, 7346, 7347, 7348 de 2013, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 7349, 7350, 7351 de 2013, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 7352 de 2013, de autoria do vereador Raul Jungmann. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 7353, 7354 de 2013, todos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7364, 7365, 7372, 7374, 7375, 7376, 7377, 7380 de 2013, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 7370, 7371 de 2013, todos de autoria do vereador Edivaldo da Silva. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 7373 de 2013, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 7378 de 2013, de autoria do vereador, da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado.
Esse requerimento, senhor presidente, de número 7457 do vereador André Regis, se trata de uma reunião pública, não de uma audiência pública, certo? É o requerimento 7457 de 2013, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Consulto ao plenário a possibilidade de colocarmos esses próximos dois de maioria absoluta de uma vez só. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura dos mesmos. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres 706 e 624, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 32, de autoria do chefe do Poder Executivo. Senhor presidente, Pois não, Excelência. só para esclarecer, a segunda discussão do projeto do artigo 2º, perdão, os pareceres 706 e 624, é esse que está colocando em votação? É. Então eu gostaria de discutir, senhor presidente. Eu vou colocar em discussão, Tá, Excelência. muito obrigado. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres 705 e 712, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Obras e Planejamento Urbano, opinando pela aprovação do projeto de lei 36 de 2013. Em segunda discussão, a maioria absoluta dos pareceres 706 e 624 de 2013. Vereador Raul Jugman para discutir. 15 minutos, Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em que pese está em segunda discussão e eu não pude aqui comparecer na primeira discussão, presidente, nós apresentamos uma emenda que foi rejeitada, mas que nós queremos fazer aqui a sua defesa. Não sem antes fazer alguns comentários a respeito dessa mudança na legislação, que na verdade acaba com a dupla remuneração do prefeito e do seu vice-prefeito da cidade do Recife. Eu me recordo que quando se tomou conhecimento e se tornou público que o prefeito tinha uma dupla remuneração, a primeira reação do prefeito Geraldo Júlio foi de que isso se tratava, líder Aline Mariano, Priscila, Jurandir, meu caro André, se tratava de um factoide da oposição. As palavras foram ditas pelo prefeito Geraldo Júlio ao blog do Jamildo no dia 13 de agosto do corrente ano, se referindo às críticas que nós tínhamos desferido aqui a respeito da dupla remuneração. E ele então dizia, Priscila, que a oposição estava fazendo mais um factoide. E disse mais. Ao blog do Gilberto Prazeres, o prefeito negava que recebia 2 salários. E dizia, abre aspas, o Tribunal de Contas já se pronunciou sobre esse caso. E o órgão é o órgão competente e eu estou absolutamente seguro da sua legalidade. Essa legalidade, na verdade, é uma inconstitucionalidade, porque fere frontalmente o artigo 38 da Constituição Federal, que veta ao agente público, detentor de mandato eletivo do Executivo, o acúmulo de qualquer outro tipo de parcela, de qualquer outro tipo de remuneração, representação ou indenizatória
que exceda ou vá além do seu subsídio. Então, ao mesmo tempo que nos cabe aqui parabenizar o prefeito por ter voltado atrás do que era uma flagrante ilegalidade, cabe também cobrar que esta ilegalidade não continue se reproduzindo, Cheira. Porque se é verdade, Aline, que a Constituição é silente a respeito do acúmulo de remuneração no que diz respeito aos secretários municipais, é preciso lembrar que exatamente na Lei 8162 de 1991 é vedado a acumulação de qualquer remuneração além daquela devida pelo exercício do cargo no Executivo para ministros de Estado. E, por homologia, é possível estender esta preocupação ou incorporar essa preocupação, lei federal, exatamente ao acúmulo que agora se faz nos salários dos senhores secretários. Por isso fizemos aqui uma emenda suprimindo a dupla remuneração no que diz respeito aos salários dos senhores secretários. Nós fizemos isso não apenas por uma questão do que nós entendemos ser uma legalidade que está sendo arranhada e ferida, mas também pelo aspecto da moralidade, conforme consta na nossa Carta Constitucional, que me parece que aqui é ferida. Na verdade, Carlos, o que nós temos aqui é uma situação que é preciso ser enfrentada. Muitas vezes os salários do Executivo e também dos seus secretários precisam ser aumentados. Entretanto, foge-se desse debate buscando gambiarras e alternativas que geram esse tipo de situação, que geram o que aconteceu no caso do prefeito, que depois de atribuir a uma discussão que seria um factoide, voltou atrás, devolveu em boa hora os salários e reverteu essa lei, que era claramente inconstitucional. Então, é por isso que nós aqui, senhor presidente, estamos nessa tribuna, para dizer que se de um lado merece, e sem sombra de dúvida, a nossa aprovação, a revisão de uma postura que era errônea, que estava errada e não era um factoide, é preciso sanear isso de uma vez por todas. Ou seja, é preciso acabar com a dupla remuneração também do primeiro escalão, porque isso é uma gambiarra, ela fere a lei, desrespeita a lei federal, a 81/92, e abre sempre a possibilidade da contestação legal, quando não dizer da moralidade que é ferida por se manter a dupla remuneração no caso dos senhores secretários. Vamos enfrentar, Aline, isto de frente. Vamos ver a questão da remuneração de frente e vamos procurar resolver esse problema, não através de atalhos que permitem contestações e que, na verdade, disservem a moralidade, mas procurar uma verdade que possa atender às necessidades do Executivo, enfim, e de todos que o fazem, com salários dignos, com salários decentes, mas sem recorrer a esse tipo de atalho. Ouço com muito prazer, claro, era o que eu ia fazê-lo agora, faço questão de ouvir o nosso decano, vereador Carlos Gredos, vice-líder. Aliás, perdão, o senhor, a essa altura, só para esclarecer, o senhor falará pela oposição ou falará pelo governo? Eu falo pelo PTB. Bom, como o PTB está na oposição, eu acho que pode... Não, ainda não. Ainda não? Não, se não pretendemos isso. Mas quando isso acontecerá? Há um prazo? Ilustre vereador. Eu acho que Vossa Excelência deveria, se me permite, não há em quem o senhor se mirar, mas veja o que já acontece com a bancada do PT, que demonstra dia a dia a sua disposição de caminhar seriamente para o lado da oposição, aonde o senhor será muito bem-vindo. Quero deixar isso bem claro. Nós aguardamos efetivamente esse passo que o senhor irá dar, e eu tenho certeza que será o quanto mais breve, melhor. Noves fora, Carlos, noves fora essa nossa troca. Na verdade, de gentilezas, eu faço questão de ouvir a Vossa Excelência. Ilustre vereador, eu queria antes me cingir ao objeto da sua participação nessa tribuna. Suas explicações
elas deveriam ter vindo ontem, porque elas seriam elucidativas na votação. Hoje elas, eu entendo, são apenas explicativas, mas elas já não servem para uma decisão na votação. Porque na primeira votação elas já foram incluídas no projeto, ou seja, aquelas que aprovadas foram incluídas, as que não foram, como é o caso da sua, já foram excluídas. Então, não mais existem, são inexistentes. E a nós só resta aprovar do jeito que está ou rejeitar. E certamente nós não vamos rejeitar nem Vossa Excelência, porque atende parte do seu pensamento, como Vossa Excelência já declarou. Então eu acho que Vossa Excelência deveria tomar a iniciativa de fazer um requerimento para que o Executivo remetesse a essa casa um novo projeto se cingindo apenas a esse assunto que Vossa Excelência tratou. E se ele for realmente, do ponto de vista legal, nós iríamos observar, já que nós, do Poder Executivo, estamos impedidos de tomar iniciativa nesta situação. Então, nós temos que, aqui, estamos no impasse de ter que votar sim ou votar não, mas não podemos mais emendar. Dentro desse impasse, nós que aprovamos a primeira, vamos aprovar a segunda. Com relação ao segundo assunto, quero dizer a Vossa Excelência que o PTB, ele tem tomado posições, não só dessa vez, mas em outras. Mas o PTB é responsável pelo prefeito que aí está. O PTB foi nas ruas, foi pedir voto para o prefeito Geraldo Júlio. Faz parte de uma coligação. E nós vamos respeitar isso aí, nós vamos dar governabilidade, pelo menos até o final do mandato. Porque senão nós não sabíamos o que é que estávamos fazendo há 10 meses atrás, ou há 1 ano atrás, quando da eleição. O problema da independência que o PT declarou é em relação aos outros níveis de governo que virão num debate político do próximo ano. Mas no nível municipal, nós vamos continuar onde sempre estivemos. Não sei se eu lhe atendi, é uma curiosidade, embora esse assunto seja interna corpore de cada partido, para onde ele vai e para onde não vai, qual é a posição, apenas seria uma incoerência de minha parte continuar como vice-líder numa posição de independência. Eu jamais poderia fazer isso, entendendo que o partido entregou os cargos que lhe foram destinados. E a vice-liderança não fez parte dessa destinação, ela foi um convite pessoal do prefeito Geraldo Júlio. Mas numa certa ocasião, num certo momento, isso poderia trazer uma situação constrangedora. E por isso eu agradeci, conversei com ele e disse a ele que eu tinha que declinar daquele convite dele. Mas agradeço a preocupação de Vossa Excelência a esse respeito. Muito obrigado pela paz. Meu caro Carlos Gueiros, evidentemente que um partido da expressão do PTB, como também um parlamentar da sua expressão, em que pese esses serem assuntos internos corpore na sua decisão, os efeitos dessa decisão são públicos. E eu louvo que essa discussão interna continue, porque na primeira parte do seu discurso o senhor disse que continuaria na base do governo Geraldo Júlio até o fim do seu mandato, ainda que o PTB no plano estadual caminhe para a oposição, ainda que o PTB no plano presidencial caminhe para uma posição de oposição ao PSB. Mas o senhor, ao final, me deixou um tanto confuso, porque ao dizer que o senhor se encontra na base, se não me falha a memória e peço a correção dos demais, concluiu o seu discurso se dizendo na posição de independente. Então, é um independente pro apoio, com viés de apoio. Eu sempre entendi que a independência tinha viés, ora de apoio, ora de oposição, e hora de independência, propriamente dito, na governabilidade.
Então, se trata, na verdade, de um exercício de flexibilidade e inteligência que é exercido pelo nobre parlamentar, e que nós aqui saudamos essa flexibilidade, mas sempre esperando que essa flexibilidade o aproxime da oposição. Estou dizendo isso de coração, para que nós possamos tê-lo aqui. Com relação ao assunto, cabe concordar com Vossa Excelência. Já não está mais em discussão por esse plenário, entretanto eu precisava fazer o registro, porque na verdade eu fui talvez o primeiro a ter levantado essa questão. Eu inclusive recorri ao Ministério Público a esse respeito e tive uma contestação do senhor prefeito, que foi exatamente que nós estávamos fazendo uma espécie de tempestade em copo d'água. Pois bem, essa tempestade em copo d'água se transformou nesse projeto que ora nós aplaudimos e que efetivamente vamos votar favoravelmente. Entretanto, entendendo, encerro com isso, que poderia-se ter completado esse trabalho se nós tivéssemos daí tirado os membros do primeiro escalão, os secretários, que continuam tendo uma dupla remuneração, até porque isso agrava o servidor, até porque isso é algo que cria no servidor um sentimento, digamos assim, de repulsa, pelo fato de se utilizar uma gambiarra ou um atalho para privilegiar seguramente aqueles que têm qualidades, inclusive, para ter uma melhor remuneração. Mas aqui eu defendo é a realidade remuneratória. Vamos enfrentar isso. E da minha parte, terá o Executivo alguém disposto a ter a compreensão e o entendimento dessa realidade. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, como sempre, a sua generosidade. É um prazer falar dessa tribuna sobre a vossa presidência. Queria reafirmar isso. Muitíssimo obrigado. Senhor presidente, pela ordem, eu queria que Vossa Excelência consultasse, então, o vereador Raul, que apesar das considerações dele, eu entendi que ele não se oporia em que a votação fosse conjunta. Bem, encerrada a discussão, votação. Vamos votar os dois juntos. Solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Vereador Raul Jugman, vereadora Priscila Krause, vereador Jaime Asfora, vereador André Regis, vereador Vicente André Gomes, presidente, eu tenho um problema sério aqui, porque eu registrei o voto e o painel está pedindo para o vereador Eduardo Scherer votar. É sério, você pode vir aqui. Agora, isso é um problema sério, né? Porque você... E ele já votou. Bem, eu vou votar para ver o que é que vai acontecer. Eu não sei, eu não entendo. Nem irmão gêmeo tem a digital. Aí deve ter um dedo. que se parecem tanto. Tem um dedo errado por aí, viu? Era pra...
Senhor presidente, a votação está encerrada. Temos registrado 27 votos sim e nenhum voto não. Aprovado. Segunda discussão, 3/5 dos pareceres 704, 732 e 754, 2013, das comissões de legislação, justiça e de finanças, de orçamento e de políticas públicas e da juventude, obrigando pela aprovação do projeto de lei de número 35, 2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em segunda discussão, vereador Raul Jugman, vai discutir? Na verdade, não é para discutir, é apenas para fazer um agradecimento aqui pelo recolhimento, pelo atendimento, líder, na nossa emenda, no que diz respeito à supervisão desse fundo pelo Conselho Municipal de Educação e Juventude. Essa medida se assemelha com as outras que você tem, essa supervisão exercida por outros conselhos de saúde, de cultura e assim por diante, e, portanto, eu quero dizer que esse aprimoramento, ele obviamente se deve à receptividade dessa casa, o apoio dessa casa, e que eu quero aqui de público agradecer, tanto ao líder do governo como aos demais companheiros e também à líder da oposição, por ter nos possibilitado ajudar a melhorar, a contribuir para o aperfeiçoamento dessa proposta. Então, a nossa posição é de votar favoravelmente e, ao mesmo tempo, líder, agradecer este apoio a essa proposta de aprimoramento da legislação. Ouço o líder com muito prazer. Vereador Raul, na verdade, a gente votou esse projeto ontem, uma pena que vocês não pôde estar presente, mas foi uma iniciativa, primeiramente, da Comissão de Juventude, a partir do parecer da vereadora Isabela de Rodão, e a gente realmente achou por bem interessante acatar, já vista ser uma emenda que vinha a aprimorar o conteúdo do projeto. Portanto, é uma demonstração de que esta casa vota os projetos pensando na cidade, pensando na sociedade como um todo, independente de cores partidárias. Portanto, a gente também aqui se sente honrado de poder, no escopo do projeto, acolher a emenda de autoria de Vossa Excelência. Muito obrigado, líder, e quero dizer que essa é a nossa postura, de procurar, como sempre, aprimorar. Evidentemente que às vezes a posição é contrária quando existe uma discordância de fundo. Mas ouço com prazer a nossa renovada líder da oposição, que está aqui de volta para a nossa alegria, Aline Mariano. Vereador Raul Jugman, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência em nome da bancada de oposição. Não é a primeira iniciativa que Vossa Excelência tem na tentativa de aperfeiçoar os projetos do Executivo. Que bom que agora se fez justiça, que bom que Vossa Excelência teve, de fato, esse reconhecimento que nós já temos pela sua capacidade e, aliás, esses dois projetos têm o dedo do vereador Raul Jugman. Muito obrigado. O vereador Raul Jugman tomou a iniciativa de abrir essa discussão em relação ao projeto do Executivo, que é um assunto que a gente vai estar na pauta da oposição, certamente, que é essa questão da remuneração, o que é constitucional, o que não é constitucional, como também o segundo projeto que demonstra a sua capacidade em aperfeiçoar essa lei. Então eu espero que, como essa, outras iniciativas sejam aproveitadas pelo Poder Executivo, porque eu tenho certeza que Vossa Excelência, quando toma essa iniciativa, toma na certeza de dar uma resposta à cidade do Recife. Parabéns. Muito obrigado, líder. Essa é a nossa posição e, aliás, é a postura que a líder tem sempre procurado trazer a toda a bancada. Justiça seja feita, essa é a postura da bancada de oposição, de procurar aprimorar e melhorar e, evidentemente, de negar aquilo que não é de interesse da cidade do Recife. Mas quando existe a possibilidade de aprimoramento, sob a vossa liderança, a bancada tem sido absolutamente coerente e alinhada com essa busca de procurar melhorar tudo aquilo que vem
do Executivo, que afinal é papel da oposição. Mas de todo jeito, a todos muitíssimo obrigado e eu espero continuar colaborando doravante para aprimorar a legislação que venha do Executivo, como também que venha da Casa. E agradecer a vereadora Isabela de Rodão, que nos ouve com tanta atenção, exatamente pelo fato de ela ter contribuído para, aliás, é para agradecer mesmo, não é contribuído não. Devo a Vossa Excelência o parecer que permitiu que a gente aqui analisasse e também ao líder do governo fazer essa modificação. Muitíssimo obrigado a todos, muito obrigado. Tem alguém ainda para discutir? Não havendo ainda nenhuma discussão, nós estamos com um problemazinho. Tem um papelzinho, Paulo, para a gente pedir? Vai chamando nominal. Deu um panezinho aqui na informática. Nós vamos fazer a chamada nominal e a apuração dos votos. Passa a presença ao vereador. Está em votação já? Está em votação já? Está em votação? Está em votação. Em votação, chamada nominal. Vereador Aderaldo Pinto. Vereador Aerto Luna. Vereador Aimé Carvalho. Vereador Alfredo Santana. Vereadora Aline Mariano. Vereador Almir Fernando. Sim, presidente. Vereador Amaro Cipriano Maguari. Vereador André Ferreira. Vereador André Regis. Sim, senhor presidente. Vereador Antônio Luiz Neto. Vereador Antônio Luiz Neto. Vereador Augusto Carreira. Vereador Carlos Gueiros. Vereador Davi Muniz. Vereador Edmar de Oliveira. Vereador Eduardo Cheira. Vereador Heriberto Rafael. Eduardo Marques. Sim, excelência. Vereador Heriberto Rafael. Vereador Erivaldo da Silva. Vereador Stefano Menudo. Vereador Eurico Freire. Vereador Felipe Francismar. Vereador Gilberto Alves. Sim, senhor presidente. Vereador Henrique Leite. Vereadora Isabela de Roldão. Sim. Vereador Jadevaldo Lima. Sim. Vereador Jairo Brito. Vereador Jurandir Liberal. Vereador Luiz Eustáquio. Vereador Marco Aurélio. Vereador Marcos de Bria. Vereadora Michele Collins. Vereador Osmar Ricardo. Vereadora Priscila Krause. Vereador Raul Jugman. Vereador Rogério de Lucas. Vereador Vicente André Gomes. Vereador Wilton Brito. Vereador Jaime Aspora. Confirmo, sim. Vereador Romerinho Jatobá.
Todos de redação, né? Senhor presidente, foi registrado 27 votos sim e nenhum voto não. Aprovado. Extra pauta, todos os pareceres da comissão de redação, os projetos 32, 35 e 36. Em discussão, encerrar a discussão, votação, aprovado. Não tem mais algum? Tem mais algum? Tem mais algum? Acabou? Ok. Encerrada o extra pauta, passo ao grande expediente, não sei antes lembrar aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que amanhã às 10 horas haverá uma reunião solene de entrega do título de cidadão do Recife ao maestro Jorge Alberto da Silva Costa, proposta de autoria do vereador Jurandir Liberal, e à tarde, às 16 horas, uma reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Carlos Geraldo de Oliveira, proposta do vereador Alfredo Santana. Pela ordem, senhor E nesse presidente. momento, pois não, excelência. Pela ordem, também eu gostaria de convidar todos e todas para participar amanhã no plenarinho de uma reunião pública, audiência pública, onde nós vamos falar sobre empreendedorismo entre os jovens. Já está confirmada a presença do SEBRAE, do SENAC, da Associação de Jovens Empresários de Pernambuco. Vai ser uma oportunidade para os jovens poder estimular os seus talentos de empreendedorismo. Todos estão convidados. Muito obrigada. Convidados, estão todos convidados. Nesse momento, damos início ao grande expediente, que será dedicado a uma palestra acadêmica sobre a reforma religiosa do século XVI e seus fundamentos teológicos, proposta de autoria do excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros. Adeval, Michele, Henrique Leite. Faça a comitiva para que traga o Dom Alexandre Ximenes, reitor da Catedral da Reconciliação da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, ao plenário, composta pelos vereadores Carlos Gueiros, Michele Collins, Jadeval de Lima, Henrique Leite.
Convido o excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros, autor do requerimento, para que faça parte da mesa. É com muita satisfação que convido nesse momento o vereador Carlos Gueiros para que ocupe a tribuna e faça o seu discurso. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, minhas senhoras e meus senhores, os convidados que aqui estão, nesta tarde a Câmara Municipal do Recife aprovou um requerimento de nossa autoria para registrar o fato que é mundial e que provocou mudanças não somente religiosas, mas principalmente econômicas e sociais no século XVI. No dia 31 de dezembro de 1517, esse fato foi marcado. E esta data ficou registrada na história da humanidade. E como amanhã, dia 31, nós não temos sessões ordinárias, nós então antecipamos para hoje, dia 30, esse registro e essa comemoração, como bem já expressou a nossa companheira vereadora Michele Colles no pequeno expediente, trazendo alguns detalhes daquilo que aconteceu naquela época. Então, esses vários governantes e religiosos europeus daquela época iniciaram na Alemanha esse movimento, através do que já foi dito, Martinho Lutero, e posteriormente isso se estendeu pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia, e até algumas partes do leste europeu, principalmente ali a Hungria e os países bálticos. Nossa iniciativa em convidar o mestre em teologia, o bispo Dom Alexandre de Ximenes, para brindar-nos nesta tarde com uma aula sobre esse importante acontecimento, antes de ser uma iniciativa como uma motivação religiosa, ela deve ser entendida como uma forma do procedimento parlamentar de divulgar as transformações econômicas, sociais e culturais e também políticas ocorridas naquela época no continente europeu e que permitiram o surgimento de novas doutrinas do cristianismo e até mesmo mudanças de rumo da única doutrina até então existente. A igreja estava naquela época em crise. A burguesia crescia em importância, o nacionalismo desenvolvia-se nos estados modernos e o renascimento cultural despertava, vereador André Regis, a liberdade de crítica. O aumento populacional somado às transformações que vêm junto com esse aumento, acarretou um baque entre a igreja e essas transformações. Os intelectuais das cidades pensaram hipóteses, pensaram novas ideias, passaram a ter novos problemas que existiram a partir de então. E consequência dessas transformações é que a primeira delas em relação ao Brasil é que ele foi colonizado com forte influência religiosa. Mas já com novos preceitos consequentes da existência de uma nova igreja, composta desta feita agora por duas correntes, protestantes e católicos. Esse é uma pincelada, porque na realidade
Quem vai falar sobre isso nesta tarde é Dom Alexandre Ximenes. Mas eu quero de logo agradecer a presença de todos que aqui se encontram, em especial a dele, do nosso palestrante Dom Ximenes, a quem eu deixo agora à vontade para nos trazer maiores detalhes sobre esse assunto. Agradeço também aos companheiros que aprovaram esse requerimento e nos deram a oportunidade de deixar registrado nos anais desta Casa Legislativa Municipal esse ato de comemoração de tão importante evento da humanidade. Muito obrigado. Convido nesse momento o reverendo Dom Alexandre Ximenes para que ocupe a tribuna e faça o seu discurso. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Eduardo Marques, excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros, autor do requerimento, meus senhores e minhas senhoras. Quero registrar, em primeiro lugar, o abraço fraterno que trago em nome do nosso arcebispo e primaz, Dom Paulo Ruiz Garcia, que por motivo superior não pôde estar aqui nessa tarde, o que propiciou-me a honra de ocupar este lugar, e por isso sou muito grato. Falar sobre a reforma em um tempo limitado é realmente muito difícil. Até porque a reforma, ela não aconteceu exatamente no dia em que Martinho Lutero afixou nos portões da igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses, que iriam revolucionar não apenas a dimensão religiosa abordada, mas a economia, a geografia e a cultura daqueles dias. Lutero não foi um solitário na reforma. Os pré-reformadores existiram, como John Wycliffe na Inglaterra, como Zwinglio e Calvino na Suíça, como John Knox na Escócia, e também os pós-reformadores que fecharam este ciclo que afetou a história da própria humanidade. Tudo começa quando Lutero, um monge agostiniano, sente-se invadido e tomado por um pequeno versículo da carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. O justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Quando ele leu esta passagem das Escrituras, ficou absolutamente convencido de que a nossa justificação diante de Deus não se dá através das obras, mas sim através da fé. De que as obras não eram um meio para se chegar a Deus, mas eram consequência, resultado da fé verdadeira no Senhor dos céus e da terra. Lembrou ele que o próprio Jesus de Nazaré afirmou: eu vos enviei para que vades e deis frutos. E o apóstolo Paulo frisou em outras partes dos seus textos que nós somos salvos para que geremos também as boas obras. E isso foi revelado a Lutero de uma forma contundente que alterou toda a sua caminhada dali para frente. No início, o termo reforma protestante soava pejorativo. Era empregado pela grande maioria àqueles que se voltaram e eram tidos como rebeldes contra o sistema religioso que imperava naquela época. E, no entanto, quando consideramos a reforma como um movimento gerado por Deus, nós vemos que ela foi um grito para um retorno à verdade pura, profunda, eterna e simples da palavra de Deus. É um retorno à verdade bíblica. E o sonho deles não era
iniciar algo novo, era fazer uma reforma, mudar, modificar, corrigir, determinar rumos que fizessem com que a fé cristã voltasse aos trilhos e aos padrões do Novo Testamento. Naquele tempo, a reforma teve algumas causas que precisam ser, se não analisadas em razão do tempo, pelo menos abordadas. As mudanças geográficas, por exemplo. O século XVI foi o século das grandes navegações realizadas pelas duas superpotências da época, Portugal e Espanha. Os horizontes foram alargados. Foi a era das grandes descobertas. Com isso, o mundo deixa de ficar circunscrito à Europa, principalmente do ponto de vista cultural e religioso, mas o novo mundo traz novos horizontes de conquista e expansão. As mudanças políticas que surgiram daí, nações-estados, a Europa começa a se fragmentar em países independentes, politicamente uns dos outros. Surgem nações como a Inglaterra, a França, Espanha, Portugal, no cenário da história, com destaque, e com isso é natural o desejo de cada governante de sentir-se livre de um jugo, de uma opressão, de um poder centralizador e dominador, como acontecia naqueles dias. Surgem também as grandes mudanças intelectuais que dariam um novo norte à civilização. Surgimento dos humanistas cristãos, que tiveram interesse profundo pelo estudo das escrituras, das línguas originais, humanistas que nós podemos lembrar como Desidério Erasmo ou Erasmo de Roterdã, cuja influência sobre os reformadores com seu Novo Testamento grego foi algo inimaginável. Houve também mudanças religiosas, porque o autoritarismo da igreja já era insustentável, já não satisfazia os anseios espirituais de um povo que buscava uma religião satisfatória, prática e que respondesse às grandes questões do seu tempo, que não se perdessem em reflexões de assuntos ou sobre assuntos que nada diziam àquela época. Foi assim que Lutero surgiu na Alemanha e que outros espalharam-se pela Inglaterra, Suíça, França e Escócia, e a partir daqueles dias a verdade da justificação pela fé começou a surgir. Nós poderíamos citar como os grandes reformadores, na Alemanha o próprio Lutero, na Suíça Zwinglio e João Calvino, que sistematizaram a fé, que sistematizaram a teologia e que sistematizaram a ideia de vida com Deus e de um cristianismo prático. Lutero produz nessa época 3 livros que iriam chocar, ou que viriam a chocar o mundo daquele momento. A Liberdade Cristã foi o primeiro deles, onde ele prega que somos livres em Cristo, que Cristo nos livrou, fomos libertos para a liberdade, e fixa a verdade bíblica de que uma das maiores belezas da fé cristã é que nós somos cristãos por amor, por conversão, por regeneração, não por imposição, não por medo, não por barganha, não por chantagem, não por pressão de qualquer tipo, mas a motivação da verdadeira fé, ele enfatiza no livro A Liberdade Cristã, é essa fé produzida pelo amor, resultado do amor, e que faz com que, mesmo sendo livres, queiramos viver sob o jugo do Senhor Jesus Cristo. Um outro livro é o Apelo à Nobreza. Aqui ele já vai de forma mais direta e objetiva contra a igreja, contra o Estado, rogando às classes dominantes daqueles dias que se voltem contra esse status quo, contra esse establishment, e que promovam a libertação em todas as direções. E depois ele, me permite uma expressão bem paraibana, afunila a questão quando escreve Cativeiro Babilônico da Igreja, onde ele afirma de forma direta, clara,
sem negociar as suas convicções, que assim como Israel viveu seu cativeiro babilônico, a igreja vivia o seu cativeiro também. É aí que ele levanta suas teses fundamentais, porque durante muito tempo os historiadores tentaram apresentar ao mundo a figura de um Lutero meio abobalhado, alcoolizado, o que era uma mentira chocante. Lutero foi reitor de universidade, Lutero foi professor de grandes universidades, Lutero foi um dos luminares da sua época, Lutero foi um homem de extremo preparo. E quando ele afunila essa questão, ele então estabelece a sua dogmática, isso é, a sua teologia e as doutrinas a respeito das quais ele não negociava. A primeira delas, como já disse, a justificação pela fé. Absoluta certeza de que só a fé em Jesus levaria o homem à salvação. Não essa fé que conhecemos hoje, miscigenada, negociada, essa fé sincretizada, onde muitos chamam crendice de fé, superstições de fé, hábitos absolutamente contrários à verdade e ao eixo da palavra de Deus de fé. O que Lutero pregava era fé, como está em Hebreus capítulo 11, verso 1, de que a fé é a certeza das coisas que ainda irão acontecer e a firme convicção de fatos que não se veem. Esse é o primeiro ponto. Digamos que essa é a pedra angular, o fundamento, a rocha sobre a qual ele ergue o seu pensamento. A segunda grande doutrina de Lutero é a infalibilidade da Bíblia. O que para nós hoje é algo normal, óbvio, naqueles dias não era, porque as tradições religiosas estavam postas acima da Bíblia. Não somente as tradições religiosas, mas o próprio dogma da infalibilidade papal. E Lutero então vem na contramão, ou como diria o Dr. John Stott, com contracultura, afirmando que acima das tradições e de qualquer posto religioso, fosse ele qual fosse, a infalibilidade pertencia tão somente às Escrituras Sagradas, à palavra revelada de Deus. E a sua terceira tese, que choca, que abala, é o sacerdócio universal dos convertidos. De que já não era privilégio de um clero, de que já não era patrimônio de uma casta, de uma classe, de que o sacerdócio, a capacidade de interceder, agora que o véu fora rasgado, que o templo como referência desse estabelecimento fora destruído, agora, como diz o apóstolo Pedro, todos os que creem no Senhor Jesus de coração são sacerdotes. Já não precisam correr atrás de um sacerdote, já podem falar com Deus, orar a Deus, onde estiverem, nas circunstâncias que estiverem, e a Bíblia dá um apoio maravilhoso a isso, quando vemos um Daniel que clama a Deus da cova dos leões, 3 jovens hebreus que fazem isso numa fornalha de fogo ardente, Jonas, que também intercede, pede, clama no ventre de um peixe, uma jovem samaritana que ao encontrar-se com Jesus afirma: os teus adoram lá e os nossos adoram aqui, afinal, onde é que nós podemos adorar? E o Senhor diz: nem é lá, nem é aqui, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, adoram no campo de batalha, adoram entre os gemidos de uma doença terminal, adoram dentro de um regime totalitário, independem de espaço, de circunstância, de pompas, de limitações humanas, porque esse véu rasgado é o brado de Deus que Lutero invoca, de que todos os que cremos somos sacerdotes do Senhor Jesus. Os princípios fundamentais, então, gerados dessas obras, podem ser resumidos da seguinte forma: a supremacia das Escrituras, inegociável, a supremacia da fé sobre as obras, também, e a supremacia do povo sobre um sacerdócio exclusivo. Caminha-se a reforma.
O que houve no dia 31 de outubro de 1517 foi o marco que faz com que para ali viessem convergir o sonho dos pré-reformadores e as convicções dos que vieram depois da reforma. Foi no castelo, nos porões do castelo de Wittenberg, que Lutero viveu alguns dos dias mais gloriosos de sua vida. Foi ali que ele traduziu sozinho a Bíblia inteira para o alemão, tida até hoje como uma das melhores traduções que se conhece. Foi ali que ele compôs o hino que é conhecido como a Marselhesa da fé cristã. Mas foi ali também que ele, de forma decidida, afixou nas paredes, nas portas do castelo de Wittenberg, as suas famosas 95 teses. E quando foi chamado a concílio para se retratar, para revogar os seus pensamentos, abram aspas, ele disse: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões conciliares, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contraditado uns aos outros. Minha consciência está ali alicerçada na palavra de Deus. Assim Deus me ajude. Amém. Era um gigante. Quero resumir os 5 princípios básicos da reforma, conhecido como o solas. Em primeiro lugar, sola a Escritura, só as Escrituras. Até aqueles dias a Bíblia não tinha chegado ao povo. Eu ainda, na minha adolescência, conheci isso. Mas Lutero afirma que a Bíblia tem que chegar ao povo e que o Espírito de Deus teria a capacidade e a sensibilidade para aplicar a palavra à necessidade de cada um, que ela falaria individualmente. Só a Escritura, que é um dos princípios, uma das colunas da reforma, mostra que nada além nem ao lado das Escrituras, mas que ela reina soberana acima de todas as coisas. Outra coisa que ele afirma é que não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas Santas Escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança, porque elas são completas em si mesmas e ali está toda a revelação de Deus para o ser humano. O segundo princípio, que é o segundo sola, é sola fide, isso é só a fé, nada além da fé. Muitos perguntam, basta crer? Exatamente. Essa fé que descansa. Eles sublinhavam a supremacia da fé sobre tudo, de que a salvação não é mérito humano, conquistado por prática, conquistado por história humana, mas que é recebida pela fé, através da graça de Deus, e ela é um dom de Deus. O terceiro ponto teológico inegociável que ele deixa para a história é sola gratia, isso é só a graça. Não há relação com Deus fundamentada em mérito. Ninguém se relaciona com Deus porque tem uma boa folha corrida, um bom pedigree, um bom movimento bancário, por hereditariedade, mas ele frisa o fato de que a única forma de haver relacionamento sadio com Deus, e isso é ponto teológico da reforma, é por causa da graça de Deus. Diz ele, o que nós merecemos é o juízo, o que nós merecemos é a condenação, o que nós merecemos é o tormento, o que nós merecemos é o fruto da desobediência, mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, suspende tudo isso e nos dá o que não merecemos, a salvação eterna das nossas vidas. O quarto ponto, dentro dos 5 solos dos reformadores que Lutero defende, é solo Cristo, só Cristo. Os reformadores rejeitaram peremptoriamente qualquer outro meio, qualquer outro caminho, qualquer outra ligação com Deus e com os céus, que não fosse a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles apenas traziam a verdade da Bíblia à luz. Quando o apóstolo Paulo diz, porque não há nenhum mediador entre Deus e os homens,
a não ser Jesus Cristo, homem. E ainda, esse é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Tira daí todas as outras possibilidades de gente muito boa, que andou com Deus, que temeu a Deus, mas que jamais faria esse link, jamais faria essa conexão, jamais construiria essa ponte. E o outro, o quarto solo de Lutero é esse: solo Cristo. Só Jesus salva, só Ele nos leva à presença de Deus. E finalmente, o quinto solo é quando eles afirmam: só lhe deu glória, isso é, só a Deus glória. Deus não transfere, afirmam eles, a sua glória para o império. Deus não transfere a sua glória para a igreja. Deus não transfere a sua glória para pensadores. Só a Deus glória. E eles não negociaram o fato de que Deus não reparte a glória dele com ninguém. E a própria Bíblia diz isso, que Deus não transfere a sua glória. E, portanto, toda a glória dada ao homem é vanglória. E toda a glória dada a Deus é absoluta verdade. Esse foi Lutero, queridos. Esse movimento da reforma, ao contrário do que muitos pensam, não foi só um movimento de cunho religioso. Porque a reforma estabeleceu 3 frentes que mudaram primeiro a história da Alemanha e depois se espalharam pelos países escandinavos, chegaram à Grã-Bretanha e se espalharam pela Europa. O trinômio sobre o qual a reforma se ergueu e batalhou e deixou como legado foi fé, família e trabalho. Essa era a nova consciência. Essa era a nova certeza. Aqueles que passaram a crer, de fato e de forma pura no Senhor, passaram a construir suas vidas sobre essas 3 colunas. A verdadeira fé, a fé pura, a fé não contaminada, a fé simples, despojada, que atinge do plebeu ao nobre, do mendigo ao milionário. Essa fé que faz com que homens de diferentes posições sociais, culturais, ideológicas, se abracem e se chamem de irmãos. É uma fé no Senhor Jesus e somente nele. Passaram a viver por isso. Em segundo lugar, a valorização da família. A reforma deixa um legado dentro desse trinômio em que a família é fundamental. Ao contrário do que vemos hoje, lamentavelmente, um processo de desconstrução, de implosão da família, países como a Alemanha, países como os que compõem a Grã-Bretanha, países escandinavos, começando com a própria Noruega, descendo para Dinamarca, enfatizaram e viveram o valor da família. De que a família era patrimônio doado por Deus. De que a família era aquilo que o Dr. Peter Marshall, capelão do Senado norte-americano nos anos 1950, afirmou: a nascente. E que o nordestino aqui do interior usa uma expressão que eu gosto, ele chama de olho d'água. Peter Marshall disse: a família é a nascente. Eu, como nordestino e paraibano do interior, eu gosto de dizer olho d'água. E dizia Peter Marshall: se a nascente for limpa, a probabilidade do leito correr limpo é muito maior. Se a nascente for contaminada, a chance da contaminação se espalhar pelo leito é muito grande. A reforma prega a fé pura e prega a família. E completa o trinômio, dando a valorização ao trabalho. Riquezas precisam ser produzidas e são legitimamente produzidas, quando produzidas são pela força do trabalho. Então, eu convido a vocês a uma pequena reflexão. Uma sociedade que se erga sobre uma fé verdadeira. Uma sociedade que põe a família no seu devido lugar. E uma sociedade que creia na produção de riquezas pelas vias honestas do trabalho. Eu lhes pergunto, que legado maior poderia haver de uma reforma como a do século XVI? Então não foi só uma questão de pregação, de confissão,
de dogmática, de teologia. Foi, porque a partir da consciência do relacionamento de Deus é que todas essas coisas acontecem. E a partir daí, até poucos anos, os países mais desenvolvidos do mundo eram aqueles que, de uma forma ou de outra, estavam erguidos sobre a fé, sobre a família e sobre o trabalho. Nações que produziam. A Constituição americana, com mais de 200 anos, rege isso também. Nos Estados Unidos, na década de 80, quando lá residi, cansei de ver outdoors nas estradas com apelos assim: ore a Deus para que chova. Apesar de todas as distorções que são reais e verdadeiras, há um alicerce, onde o fundamento, as pedras, as colunas, são ainda legado da reforma: fé, trabalho e família. Lutero encerra a sua vida compondo um hino que até hoje é cantado. E ele fez esse hino dentro de um contexto. Ele estava preso nos porões de Wittenberg, no castelo de Carlos V. E é ali, naquela fortaleza, que ele compõe Castelo Forte, cuja última estrofe, para mim, é um memorial, é um monumento, é um altar, é um culto a Deus. Ele encerra esse hino, e não muito tempo depois ele partiria para a eternidade, afirmando que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Quero encerrar honrando a memória desse gigante da fé e dizendo que certamente alegraria o seu coração se conosco estivesse. Só a Deus toda a glória. Amém. Nesse momento, convido o coral da Catedral da Reconciliação para que faça uma apresentação. Oh
É com alegria que registro as presenças dos excelentíssimos senhores vereadores Luiz Eustáquio, André Regis e Michele Collins. Senhoras e senhores, o presidente desta casa, o vereador Vicente André Gomes, gostaria muito de ter presidido a sessão dessa tarde, mas ele está aqui nessa casa resolvendo problemas que são de responsabilidade dele, mas me pediu para que expressasse todo o seu reconhecimento e apreço pelo reverendo Dom Alexandre Ximenes e por toda a fé protestante. Vereador Carlos Gueiros, quero parabenizá-lo pela sua iniciativa de trazer a esse plenário um assunto tão importante para os protestantes do Recife. Importante não só para os recifenses, mas importante para o mundo, pois como falou o Dom Alexandre, a reforma protestante mudou o mundo, de forma que o que eu tenho que dizer a Vossa Excelência, parabenizar a Vossa Excelência, é dizer que me sinto muito honrado de sentar-me ao lado de um homem que é descrito na palavra de Deus, a Bíblia, lá no livro dos Salmos, no capítulo 1, e que diz assim: feliz o homem que não procede segundo o conselho dos ímpios, mas trilha o caminho dos não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Diz a Bíblia: feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, e tudo o que compreende prosperará. Parabéns, Excelência. Parabéns. Quero também, em nome de todos os vereadores do Recife e de todos os funcionários dessa casa, agradecer a presença do reverendo Alexandre Ximenes e parabenizo pela relevante palestra apresentada pelo senhor aqui nesse plenário. Muito obrigado. E também agradeço a presença de todos e encerro a presente reunião convidando os senhores vereadores para amanhã às 10 horas, nesse mesmo local, em horário às 10 horas da manhã, em sessão solene. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.